Se você pensa que é capaz, então você é capaz. Hoje são 4 de dezembro de 2022. O assunto é arquétipo do escravo. Vamos explicar o que é o arquétipo do escravo, como se percebe que se está vivenciando o arquétipo do escravo e dizer o porquê de pessoas estarem vivenciando o arquétipo do escravo e dizer o que fazer para sair do arquétipo do escravo. O arquétipo do escravo primeiro, arquétipo, só lembrando, arquétipo nada mais é do que um padrão de comportamento. Então, o arquétipo do escravo é um padrão de comportamento escravo. A pessoa que vivencia o arquétipo do escravo é uma pessoa que vive com um padrão de comportamento escravo, ou seja, vive como escravo, ponto. E ela não percebe. Quem são as pessoas que estão vivenciando o arquétipo do escravo? Como saber que se está vivenciando o arquétipo do escravo? Muito fácil. Tem alguns padrões de comportamentos que indicam a pessoa estar vivenciando o arquétipo do escravo. Exemplo, e só para constatar, enquanto se está vibrando desse arquétipo, a pessoa não prospera. Alguém já viu algum escravo prosperar? Não. Eu afirmo para vocês, na população mundial, cerca de mais de 90% das pessoas vivenciam o arquétipo do escravo. Ou seja, aqui tem online, aqui 34 online. Desses 34, eu poderia apostar tudo que eu tenho sem nenhum medo, no receio de que mais de 25 membros aqui, mais de 20, 25? Não, menos porque já tem pessoas que já estão muito tempo na mentoria. Mas metade vivencia o arquétipo do escravo, certo? Metade. Umas vivenciavam e deixaram de vivenciar em razão da mentoria. Por exemplo, o Felipe. O Felipe, ele vibrava no arquétipo do escravo, deixou de estar no arquétipo do escravo. A outra, acho que ela não está, Gisele também. Aquela ali era total, e que não, hoje em dia ela não mais está no arquétipo do escravo. Gisele não está aí? José Carlos, seja bem-vindo. Como identificar os padrões de comportamento do arquétipo do escravo? Exemplo, uma pessoa que vive pela família. A pessoa vive pela família. Vive pelos filhos. Se alguém falar para você assim, nossa, fulano de tal, ele vive pelos filhos. Parece que soa bonito, né? Soa, mas o que ela está dizendo é, aquele fulano de tal vivencia o arquétipo do escravo. E a pessoa que fala também acha, parece que é bonito. Muitas coisas que soam como música, na verdade, é algo terrível. A pessoa que vive, tem um mosquito me girando aqui, ó. Tá vendo? Tá lá, rapaz. Veio outro. Só que não me pica, então tá bom. Muitas coisas que são faladas que as pessoas que soam com música é algo nefasto. Vou dar um exemplo. Nos filmes, onde os heróis, os mocinhos do filme, eles, através da violência, estabelecem uma vingança. Quando a pessoa está assistindo o filme, parece que é bonito, né? A pessoa que sofreu, depois vai lá e se vingou, deu uma volta por cima. A vingança é algo horrível. E as pessoas gostam daquilo ali. E fazem filmes assim porque as pessoas gostam disso. E por que as pessoas gostam disso? Porque aqui é o planeta dos negativos que vem se transformando, graças a Deus. Mas ainda é dos negativos, é a dimensão dos negativos. Retornando. Então, alguém fala para a outra, fulano de tal vive pelos filhos. A pessoa que vive pelos filhos, como a própria afirmação diz, ela não vive para ela. Vive pelos filhos, vive por terceiros. Calma, mas terceiros é filho, tá? Terceiros envolve tudo que não é uma pessoa, inclusive filhos. Se a pessoa vive pelos filhos, ela não vive. Se ela não vive, ela está errada. Se ela
ama os filhos, ela não deveria viver pelos filhos. Por quê? Porque se ela vive pelos filhos, qual o padrão de comportamento que os filhos vão entender ser o correto? Viver pelos filhos. Ó, eles vão copiar isso da mãe. E aí eles vão ter filhos e eles vão viver pelos filhos deles. E isso vai se perpetuando. Esse é um exemplo clássico de uma pessoa que já encarnou aqui debaixo do arquétipo do escravo. Um arquétipo de escravo estabelecido por ela. E quando isso ocorre, existe uma tendência dos filhos dela também serem escravos. Quando, na época da escravidão, quando existia um negro escravo do senhor, aí este negro tinha um filho. O filho desse negro era propriedade do senhor. E da mesma forma ocorre quando existe um arquétipo, quando a pessoa está vibrando no arquétipo do escravo, muitas vezes, quando ela encarna aqui debaixo do arquétipo de escravo, existe um dono. Isso, para entender isso, a pessoa tem que abrir a mente, tá? Só que como o nosso nicho específico, eu não me preocupo em falar de uma forma que outras pessoas vão entender, que outras pessoas não vão achar, nossa, mas isso é maluquice, não me importa. Tá? Às vezes eu faço uma live voltada mais para o público geral para, né, tacar a rede e pegar o peixe. Mas quando se fala do arquétipo do escravo, por exemplo, eu gosto de falar de forma bem específica para o meu nicho. Então, quando a pessoa encarna debaixo do arquétipo do escravo, é porque ela foi sequestrada no astral e ela foi. O universo é muito complexo de entender. E ela, de uma forma forçada, encarnou no planeta Terra e o universo não tem nada a ver com isso, tá? Lembra o livre-arbítrio? Também existe o livre-arbítrio aí. Fora da terceira dimensão também existe. E ela foi forçada a encarnar aqui e ela é apenas uma fonte de energia para o senhor dela, que fica sugando a energia chi dela, através de pensamentos, através de comportamentos dela, fica sugando a energia chi dela. E a pessoa, né, fica esgotada, é como se tivesse um vampiro sugando o sangue dela 24 horas por dia. E os filhos dela, de igual forma, serão também, a não ser que se saia disso. Este é um exemplo. Um outro exemplo é a pessoa que se transforma, encarna aqui, normalmente, e ela passa a vibrar no arquétipo do escravo, em razão das crenças limitantes que ela tem, que foram instaladas quando crianças, e ela mesma se coloca nessa posição de arquétipo do escravo. A escravidão se perpetua no que diz respeito a identificar se está ou não. Eu mencionei um caso clássico, a pessoa que vive pelos filhos, ou vive pelos pais, vive pela mãe, vive pelo pai, pela mãe, vive em razão de outra pessoa. Aí os motivos são diversos. Saúde, por exemplo, a pessoa, o motivo dela de viver pelo pai, ela vai dizer, mas se eu não cuidar dele, ninguém vai cuidar. Então a pessoa vive no arquétipo do escravo. Os motivos, são sempre plausíveis, mas ela vive no arquétipo do escravo. Nada é pior do que viver no arquétipo do escravo. Nada. Então, se nada é pior do que o arquétipo do escravo, não existem motivos plausíveis. Os motivos têm aparência plausível. É plausível a pessoa viver no arquétipo do escravo em razão da saúde do pai ou da mãe? Não. Não é. Igor, você está dizendo para as pessoas abandonarem o pai, abandonarem a mãe? Não, claro que não. Eu estou falando para você não viver em função deles. Cuida deles, sem viver em função deles. E isso é completamente possível. A pessoa que não enxerga isso, ela não consegue enxergar. Um outro exemplo, a pessoa que vibra no arquétipo de escravo, é aquela assalariada que trabalha. Tem uns que trabalham de segunda a domingo para ganhar menos de 3 mil reais. Isso é arquétipo de escravo. Atenuou bastante comparado à escravidão, atenuou, mas é arquétipo de escravo da mesma maneira. A pessoa que trabalha daquilo que ela não gosta do trabalho dela, é obrigada a trabalhar daquilo que ela não gosta. É uma assalariada, não tem nenhuma possibilidade de crescimento salarial. Os aumentos são sempre mínimos.
E que seja de segunda a sexta. Ela trabalha de segunda a sexta em algo que ela não gosta. Chega sábado e domingo, ela praticamente só descansa para a segunda-feira poder trabalhar novamente. Arquétipo de escravo? É, arquétipo de escravo. E ganhando mixaria. Ou seja, o pouco que ela ganha é só para ela poder, de repente, pagar aluguel, se alimentar e pum, e só. Mas não sobra dinheiro para ela poder se divertir. Isso é um arquétipo de escravo. Nesses exemplos que eu dei aí, 80%, 90% da população se encaixa. Ou mais. Ou mais até. Mais até. Bom, foi compreendido, clareado o que, como entender se está vivenciando o arquétipo de escravo ou não. Esses exemplos que eu dei já embarcam aí quase que a totalidade das pessoas. Se você não vivencia o arquétipo de escravo, se você não vivencia o arquétipo de escravo, então você é uma pessoa que, se você não tem patrão, a pessoa que vivencia o arquétipo de escravo sempre tem um patrão. Se você não tem um patrão, você pode não estar vivenciando o arquétipo de escravo. Lembrando, tem pessoas que têm chefe e não vivenciam o arquétipo de escravo, sim. Tá. Agora, se você não tem chefe e você tem uma renda, isso já é um indicativo de que você não está no arquétipo do escravo. Indicativo. Uma outra situação. Existe a possibilidade de hoje você ganhar muito dinheiro? Existe essa possibilidade? Por exemplo, vou dar um exemplo. Um produto digital. A pessoa tem um produto digital que ela anuncia na internet. Existe a possibilidade de vender muito aquele produto? Tem, existe. Então, é possível que a pessoa não vivencie o arquétipo de escravo, porque a pessoa que vivencia o arquétipo de escravo, ela fecha qualquer tipo de oportunidade para crescimento, seja financeiro, seja qualquer outro tipo. Uma característica também específica de pessoas que estão no arquétipo de escravo é a timidez, pessoas muito tímidas, que não expõem sentimentos. O arquétipo de escravo, necessariamente a pessoa vive em círculos, ou nem círculo, porque o círculo a pessoa já tem um crescimento, cai, crescimento e cai. É um exemplo clássico da pessoa que venceu o arquétipo do escravo. As oscilações de pensamentos também. Né? Uma hora se sente bem, outra se sente mal. Né? O mal, o sentir-se mal, é estabelecido de uma forma forçada a pessoa através de energias negativas, obsessores, quem assim gosta de falar. Tá? É apenas questão de nomenclatura, energia negativa, obsessor. E o universo é sempre o parte do bem. Né? O universo também está atuando. Mas, lembrando, ele não age na pressão. Então, quando você tem uma pressão contrária, a centelha de vida da pessoa, que é o contato dela com o universo, para de agir. Então, quando vem uma energia negativa influente, ela para. A pessoa se sente mal, tem oscilação de humor, bipolaridade. Um dia acorda bem, outro dia acorda mal. Ou então sempre acorda mal. Ela não tem uma noite de sono tranquila. Aquilo que faz bem a ela, ela tem a tendência a sabotar. Dorme, então ela a gente vai fazer vamos fazer a prática de voltar na origem. É uma prática maravilhosa. A pessoa, quando inicia a prática, a pessoa dorme. Entende? Uma influência negativa para a pessoa não prosperar. Arquétipo de escravo, ela pode estar sob um monitoramento permanente, não digo perpétuo, porque dá para retirar, sair disso aí. Ela fica no monitoramento permanente. Aquilo que vai fazer a pessoa crescer se tira. Mas é importante que aquela pessoa cresça um pouco, porque ela, o que ela é uma geradora de energia para o senhor dela. Então, o senhor é um ser que não está aqui neste planeta, sempre fora, tá?
fora. O ser, do que diz respeito à evolução em habilidade, é mais evoluído, só que ele, e até mesmo de caráter, ele é mais evoluído. Só que, da mesma forma que o ser humano ele faz mal aos animais, por exemplo, esse ser faz mal aos seres humanos. Por quê? Porque é como se ele fosse. O ser humano não acha que ele é o parâmetro do mundo? Que tudo, que Deus fez o ser humano como o parâmetro. Tudo está aqui para servir ao ser humano e o ser humano usa isso como razão para é, maltratar animais, para que ele sirva de alimento, tá nem aí para as plantas, porque o ser humano acha que tudo é para ele. Assim como esse ser, que apesar de ser mais evoluído que o ser humano, ele também acha que tudo foi criado por Deus para servi-lo. E ele acha que o ser humano foi feito para servi-lo. Assim como muitos, não digo todos, seres humanos acham que os animais foram criados para servi-lo. Esse é um erro muito grande. E lembrando que nós somos o campo eletromagnético, a que se faz, a que se paga, né? Tudo que você emana, você atrai. E se a pessoa ela atua dessa forma que eu falei com os animais, enquanto ela faz isso, fica muito difícil ela impedir que um outro ser faça isso com ela. Isso é uma regra, campo eletromagnético. Então a pessoa fica ali achando que é o parâmetro do mundo, e se ela acha isso, vai ter alguém acima dela se achando o parâmetro do mundo também, e a usando para isso. Assim como ela usa animais, plantas para isso. Logo de cara, então, fica claro que não ter esta crença de que o ser humano é o parâmetro, que Deus fez o ser humano de uma forma absoluta, que tudo é para servir o ser humano, e não ter essa crença é um caminho para sair do arquétipo do escravo. A preocupação com os outros seres, por isso batemos muito nessa tecla, assim, né? Veemente, e iremos continuar. Essa identificação do arquétipo do escravo ficou para vocês? Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta a ser feita? Algo que você, porventura, não está identificando, se você vibra, não está na dúvida, se você vibra ou não no arquétipo escravo? Se você está na dúvida, faça a pergunta, por gentileza. Lembrando que a sua pergunta vai servir para diversas outras pessoas. Então já é uma ajuda que você está dando aí ao universo. Alguém? Então, Rita, tem uma E, pergunta, pode perguntar. boa noite, Igor. Boa noite. No caso, vamos dizer, tem pessoas que ficam com animais presos. Então, essas pessoas que têm os animais presos, ela pode estar sendo vítima de outros seres que fazem ela de escrava, é isso? Sim, deixar o animal Então, no preso, caso, a partir do momento que ela mantenha um ser vivo numa prisão, ela está vibrando para que ela também fique presa. Você tem animal preso, Rita? não, uma amiga minha tem Hum. um papagaio. Aí eu já falei para ela para soltar o bichinho, né? E já tá bem velhinho. Mas ela disse, não, porque ele não tem, porque já é idoso e Bom, velho, não tem mais como se vamos adaptar ao meio lá. ambiente. Vamos lá. O papagaio, sei porque tinha um papagaio aqui no meu prédio que desde criança ele estava aqui no meu prédio. Ele era de um andar, eu morava no sexto, ele morava no quinto, depois eu passei para o sétimo e ele continua no sexto, só que para de trás. O papagaio ele vive mais de 100 anos. E o papagaio, aí eu fui estudar isso, porque eu vivia vendo o papagaio preso na corrente. E eu fui estudar isso e eu vi que o papagaio, ele vive 100, 120 anos ou até mais. E ele rapidamente, ele foi criado para viver no coletivo, em contato com outros papagaios, e ele rapidamente consegue se acostumar à vida livre. Quando ele é pego, né, retirado de uma prisão, o papagaio que está na corrente está na prisão. Ele é solto, ele rapidamente estabelece. É claro que tem que ter um acompanhamento. Quando eu vi isso, eu não tive nenhuma dúvida. Eu entrei em contato com o batalhão florestal, ambiental, da Polícia Militar. Eles vieram pegar, pagar, prenderam o vizinho.
e o papagaio foi para Setas. Setas é um órgão, né, que faz esse trabalho de reinserção do papagaio e ele foi solto. Aí ontem eu vi Só que tem pessoas que têm papagaio autorizado, não sei como, né, existe também esse fator de uma pessoa poder ter o papagaio legalizado. Isso não deveria existir, mas existe. Aí ontem eu vi uma senhora com papagaio na rua. Aí eu falei, ah, não, eu vou parar a polícia, eu vou. Mas a senhora tava feliz, isso aqui. Eu falei, não, mas eu vou, infelizmente, vou parar a polícia e vou. E vou, né, levar ele para dar voz de prisão para ela, levar para a delegacia, e o papagaio vai ser livre. Aí só que não passava nenhum carro da polícia. Se eu ligar para o 90, esquece, que demora um ano para chegar. Não passava nenhuma viatura, quando fui ver ela tinha sumido. Aí eu fui malhar, mas papagaio, se eu ver que no prédio, se eu ver alguém na rua, eu vou fazer o possível para libertá-lo, tá? Porque é uma liberdade que ele vai ter. Tem pessoas que têm legalizado, ela vai ter que mostrar o documento, certo? E essa de papagaio idoso, não entra nessa não, tá? Eu, Qualquer tipo de pássaro que está na gaiola, isso é errado. Ponto. Ah, mas tem pássaro que não vai conseguir viver solto. Se ele vive na gaiola, como é que ele não vai conseguir viver solto? A natureza dele é uma, é liberdade. Então, mais cedo ou mais tarde ele vai ser livre. Se ele não se acostumar a ser livre, é melhor que ele morra do que fique vivo dentro de uma gaiola. É melhor. É muito melhor. Ficar preso. Um pássaro que tem asas ficar dentro de uma gaiola. Isso para mim é uma coisa muito bizarra em 2022. Existe isso. Tá? Pessoas que fazem isso, para mim, são pessoas extremamente cruéis. Que, Igor, nós temos que ensinar, né? Ensinar. Pessoas que pegam o calopsita e ficam cortando a asa do bicho para deixar o bicho em casa. Pô, que absurdo isso aí. Uma pessoa ruim, má índole, tá? Má índole. Mas, Igor, mas você evita contato com essa pessoa? Não, porque eu quero ensiná-la. Mas entender que isso é um comportamento de má índole e que isso volta para a pessoa é importante. Então ela tem que aprender, porque quando ela está fazendo mal a um passo, ela está fazendo mal a ela mesma. Quando uma pessoa faz mal a alguém, ela está fazendo mal a ela mesma. De repente, dessa forma, fica melhor para a pessoa não querer fazer mal ao animal, por causa do ego, né? Pode perguntar, Lucas. não, na verdade é só complementando. Eu já vi casos de pessoas que conseguem na justiça ter o papagaio. O papagaio, no caso, pertencia a uma senhora idosa. E aí essa senhora conseguiu na justiça o direito de ter o papagaio porque tinha uma depressão. E o papagaio era o animal de estimação dela ali. Mas parando para analisar, a energia que ela colocava no papagaio é uma energia que voltava para ela, né? Sim, com certeza. Aí a depressão dela ela tem que resolver de uma outra maneira. Não se pode resolver uma depressão querendo escravizar o ser. É porque isso, a justiça concedeu, por quê? Porque se acha que o ser humano é o parâmetro, é o centro do universo. Não é. Não é. Essa é uma mudança de crença muito importante que se deve ter para se libertar do arquétipo do escravo. Mas alguém quer fazer pergunta? Estou retornando. Então, a possibilidade de se ganhar dinheiro, de prosperar, ela deve existir. Você tem que refletir. Existe a possibilidade uma possibilidade real? Você fez com que haja alguma forma de você crescer? Por exemplo, eu usei como exemplo o produto digital. O produto digital pode ser vendido de forma infinita. Então, isso é uma possibilidade de crescimento, por exemplo. A pessoa, ela tem um empreendimento e muitas pessoas podem ir lá comprar e ela vai ter que contratar mais funcionários para fazer mais os produtos, vai abrir outros lugares, vai abrir mais produtos. E isso é uma possibilidade de crescimento? É. Então, ter uma possibilidade de crescimento é muito importante. Não ficar restrito o salário fixo. A pessoa tem um salário fixo, trabalha quantidade de horas, ou então ela não tem patrão, mas uma pessoa que trabalha com um táxi, por exemplo,
ela não tem patrão, mas ele é limitado, totalmente limitado. Ele não vai conseguir trabalhar 1 milhão de horas no dia. O dia tem 24 horas. Então, a pessoa não tem patrão, mas ela é limitada. Ela está limitada. Ah, mas ele está juntando dinheiro, e com o dinheiro que junta, ele compra outros táxis e começa a alugar, tudo mais. Aí já são outros 500. Aí é uma pessoa que já está se libertando. Aí já vibrou na liberdade. Agora, enquanto se ficar restrito aquilo ali, ele está no arquétipo do escravo. Então, esse ponto de entender se está ou não no arquétipo do escravo foi mostrado. Também já foi mostrado formas de se sair. A melhor forma de se sair é a pessoa estar livre. Mas ser possível o crescimento, ela vibrar com isso e não estar restrita. Ó, jogar na Mega Sena não é. Tá fora de qualquer parâmetro de forma de sair do arquétipo do escravo, tá? Mega Sena, dupla Sena, qualquer tipo de loteria. Não, eu jogo toda semana loteria. Não, sai dessa. Esquece isso. Isso aí, mas você está vibrando o arquétipo do escravo fazendo isso, tá? Tem comportamentos que fogem um pouco dessas regras. Lembrando que o escravo está ali, basicamente, para servir, né, energia a um senhor. Esse senhor pode ser alguém considerado negativo, ou pode ser até mesmo uma pessoa mais evoluída que os seres humanos. Ou seja, o que se entende com isso? Qual é a reflexão que você capta? Você deve fazer a seguinte reflexão: você é responsável por estar fazendo alguém, algum ser, pessoa, humana, animal, seja lá o que for. Você é responsável por fazer seres vibrarem na escravidão? Você mantém alguém no arquétipo escravo? Essa é a pergunta. Aí, por exemplo, vem os exemplos aí. A Rita fez a pergunta: uma pessoa que deixa o animal preso. Essa pessoa, ela está fazendo um ser ficar no arquétipo escravo. Aí viu, o Lucas também falou: a senhora ganhou na justiça, tudo mais. O juiz que concedeu isso aí, que concedeu essa sentença, esse direito, que na verdade não deveria ser direito, e essa idosa são pessoas que fazem um ser, que é o papagaio, vibrar no arquétipo escravo. Logo, isso pode retornar a ele de alguma forma. O juiz ganha bem. Pode ganhar 1 milhão por mês, mas se ele vive em função dos filhos, ele está no arquétipo escravo. Daqui adianta ganhar 1 milhão, mas não gastar. Se a pessoa vive com razão dos filhos. E o juiz não ganha tão bem assim, ganha 20 mil reais. Nesse sentido, essa reflexão deve ser feita. Uma outra questão. Como eu disse, existe um senhor querendo sugar energia. Essa energia é sugada de diversas formas. Pensamentos, mas o que mais existe de sugamento de energia é através de questões sexuais. Isso muito mais nos homens, tá? Os homens são mais alvos, porque o homem tem uma energia relacionada ao sexo que é muito poderosa. Que a mulher já não tem, a mulher já tem outros tipos de energia que gostam que se usam para que ela seja sugada. Isso em razão do yin e do yang, né? Então, fazer o homem se masturbar, jogar pensamentos que dizem respeito, que vão forçá-los a assistir vídeos pornográficos na internet, e assim ele se masturba e aquela energia, no que ele bota para fora, ela naquele mesmo momento é sugada entre aspas, pelo senhor dele. O senhor, lembrando, é um ser que de outro planeta. Podemos chamá-lo de alienígena? Podemos chamá-lo de alienígena. Alienígena é um ser vivo de outro planeta. Pronto, então é alienígena. E essa é uma forma muito, muito comum. Muito comum. Deixar as pessoas viciadas em pornografia na internet.
Assim como os pensamentos, através dos pensamentos, se suga a pessoa. Quando se faz uma pessoa pensar em algo, né, esse pensamento, ele gera uma energia. E essa energia, que é a energia X, ela pode ser sugada. E podem ser vários. Geralmente são pensamentos ruins. Geralmente. Geralmente não, são sempre pensamentos ruins. Sempre. E, e principalmente nos homens, pensamentos ligados a sexo. Nas mulheres também tem esse fator, ligado a sexo também tem, mas menos que nos homens. Geralmente na mulher é questão de inveja, ciúmes, pensamentos ruins, de querer fazer mal a outras pessoas. E isso é uma forma, porque esses pensamentos ruins libera, é como se o pensamento ruim tivesse um código, e esse código liberasse o acesso ao campo da pessoa. Aí do que esse pensamento ruim libera o acesso ao campo da pessoa, o ser consegue entrar lá, pegar toda a energia dela e leva. Pensamento ruim é como se fosse uma senha liberada para que o ser entre no campo da pessoa, pegue a energia que ela tem e leva. A libido, ela deve ser entendida de uma forma ampla. Se acha que a libido é apenas vontade de fazer sexo. Não, a libido é uma energia muito poderosa. E uma das funções da libido é fazer a pessoa ter um comportamento, sentir vontade de fazer sexo. Assim, eu estou falando de forma bem informal, tá? Que minha ideia é só fazer vocês crescerem. Então, a pessoa entendendo que a libido não é apenas para fazer sexo, vontade de fazer sexo é apenas uma função da libido. Se a pessoa entender que a libido pode ser aproveitada para a criatividade, para a proatividade, e ela não associar a libido à vontade de fazer sexo, se ela conseguir se desvincular disso, não totalmente. Ela também vai usar a libido para fazer sexo, mas vai entender que a libido não é só para isso. Essa âncora tem que ser quebrada. E o simples fato de ter esse entendimento, basta. A pessoa está na. Nossa, estou com vontade de fazer sexo. A pessoa, neste exato momento, você deve entender. Não, eu estou com libido. Vontade de fazer sexo é uma consequência da libido, mas também eu posso aproveitá-la para ler um livro, por exemplo, para parar e meditar. Quando a pessoa para e medita com a libido elevada, nossa, ideias brilhantes vêm à mente. Ideias brilhantes vêm à mente. Então, esse entendimento é muito importante. Percebam que eu estou agora tratando do assunto sair do arquétipo do escravo. Já falei diversos pontos nesse sentido. Recapitulando, para deixar mais organizado. Não permitir que refletir, refletir e perceber se você está fazendo seres vibrarem no arquétipo escravo. Por exemplo, manter um cachorro manter um cachorro preso, ou você influenciando o seu filho a ter um trabalho escravo, não estar, não estar ensinando corretamente ao seu filho ou a outras pessoas, sobrinho, ou outras pessoas, amigos, estar mostrando para ele caminhos que não são os bacanas, caminhos que você acha bacana, mas na verdade são caminhos que mostram apenas uma escravidão à pessoa. Cessar isso. Aí tem milhares de exemplos. Não tem como falar todos nesse caso. Uma outra forma de você. E aí você tem que cessar isso. Porque no que você cessa isso, você para de vibrar contra si mesmo. Você para de vibrar contra si. Um outro caminho é ter a possibilidade de você fazer com que exista a possibilidade de um crescimento. Se não existe a possibilidade de crescimento, você se mantém no arquétipo do escravo. Uma outra forma para sair do arquétipo do escravo é você fazer com excelência o que você faz. Ainda que o seu trabalho seja um trabalho escravo, se você fizer com excelência aquele trabalho, você vai sair do arquétipo do escravo. Porque automaticamente você vai atrair oportunidades que vão fazer você sair.
O universo, ele não quer que a pessoa fique no arquétipo do escravo. Não quer. Mas o universo respeita o livre-arbítrio. Quando eu falo universo, pode ser entendido o vácuo quântico, pode ser entendido Deus, o único Deus criador. Ele não quer que a pessoa fique no arquétipo do escravo. Mas lembrando, ele não faz pressão, ele não trabalha na pressão. Tem que ter algo nesse sentido. Então, o simples fato de você estar aqui assistindo essa live sobre arquétipo escravo, você está interessado nesse assunto, e se você está vibrando arquétipo escravo, é uma forma de você mostrar que você quer sair. Porque o livre-arbítrio é respeitado. Você está demonstrando que quer sair, o simples fato de você estar assistindo essa live. Seja aqui ao vivo, seja na gravação. O universo vai aumentar as possibilidades para sair, porque ele quer que você saia. Ele quer que você saia do arquétipo escravo. Não é algo inerente a ele. E aí as possibilidades vão vir. O estar assistindo essa live nada mais é do que uma possibilidade de sair do arquétipo do escravo. E você tem que estar atento para essas possibilidades. Porque a oportunidade bate a porta, a pessoa recebe ou não. A oportunidade, tempos em tempos, bate a porta. A pessoa abre, ela pode deixar a oportunidade de entrar, sim ou não. Lembra daquele caso do metrô? Uma pessoa, as pessoas estavam no vagão, uma olhou para a outra, aquela que o Hélio conta que é para sedução e tudo mais. A senhora do metrô, uma olha para a outra, fica olhando, a metrô para na estação, aí o homem desce do vagão e a mulher permanece no vagão e vai embora. Aí essa história é narrada, é explicada para a pessoa contar dentro de um contexto para fazer uma ficar vidrada na outra. O que está por trás dessa história é aquela questão. A oportunidade bate a porta e a pessoa pode aproveitar ou não. Simples assim. Esse é o parâmetro. Então, quando a oportunidade pinta, você tem que abraçar a oportunidade. Porque sabe-se lá quando ela irá retornar. Igor, Pode perguntar. Geralmente, quero eu fazer peço uma. para vocês perguntarem quando eu abrir para as perguntas. Porque quando alguém interrompe, nosso raciocínio se quebra. Mas agora pode perguntar. Eu quero fazer uma pergunta sobre, assim, né? Será que a pessoa usando medicinas, né? Medicina sagrada, tipo ayahuasca ou rapé, se usar constantemente também, será que a pessoa está vivenciando algum um arquétipo de escravo também? Boa pergunta, Rangel. Vamos lá. Todo vício mantém uma pessoa. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Todo vício. Eu travei aqui. Eu travei para abrir o áudio, tá? Todo vício mantém uma pessoa no arquétipo do escravo. Todo vício. Porque a diferença entre o veneno e o antídoto é a medida. Então, quando se está fazendo algo que a princípio é benéfico, só que a pessoa mantém uma intensidade muito grande, ela sai do antídoto e o antídoto se transforma em veneno. Então, respondendo à pergunta do Angel, se for uma intensidade maior do que o normal, o antídoto se transforma em veneno. Tá? Então, a ayahuasca é algo bom, mas tem que ter o equilíbrio, tem que saber a medida correta. Se você extravasar a medida, vira veneno. Veneno, aí é uma escravidão. Você fica dependente. Se a pessoa se transforma numa dependente, isso é uma escravidão. A energia dela é sugada. O vício é uma das formas de se sugar a energia da pessoa. Não tem a questão que o comportamento negativo, o pensamento negativo que ela tem, é uma espécie de código, uma senha, para que o outro ser consiga entrar no campo da pessoa, que até então estava fechado, aí teve a senha para entrar, ela entrou. Então, o vício também é uma senha. O vício é uma vibração, uma frequência numérica que estabelece, que possibilita a invasão, a entrada no campo dela.
É muito simples, muito simples. Quando a pessoa ela usa uma droga, vamos supor, cocaína, ela vai lá, cheira cocaína. Do que ela cheira cocaína, os pensamentos que ela tem mudam naquele momento. Por quê? Porque ela vibrou numa frequência negativa. Quando ela muda os pensamentos, é porque o campo dela foi aberto. E que o campo dela foi aberto, aí os seres entram e brincam, fazem o que eles querem. O que eles querem sempre tem isso vai tendo limites. Tá? Quando se dorme, aproveitando a pergunta do Rangel, é muito importante, é extremamente importante fazer uma oração antes de dormir. Então, a partir de agora, todo mundo aqui que está me assistindo vai fazer uma oração antes de dormir, pedindo proteção. Antes de dormir é extremamente importante. Quando se acorda, também é importante para o dia render. Mas antes de dormir é ainda mais importante. Se puder fazer antes de dormir e assim que acordar, ótimo. Mas antes de dormir é extremamente importante. Porque durante o sono, muitas pessoas, dependendo da frequência que elas estão, elas podem estar vulneráveis. A pessoa que vibra no arquétipo do escravo, durante o sonho, eles manipulam a mente dela, jogam crenças, fazem hipnose. E dependendo de quem está fazendo isso, o ser humano não tem diferença de um para o outro. Uns são mais bondosos, outros menos. Tem uns que gostam dos animais, tem outros que tratam mal os animais. Assim como esses seres, vão ter seres que vão tratar os seres humanos melhor e pior. Se for um que tratar ruim, ele pode jogar uma hipnose na pessoa, uma instalação na pessoa, para a pessoa abusar de crianças, por exemplo. Por exemplo, olha que coisa ruim. Abusar do próprio filho, joga uma hipnose no meio da... Uma coisa muito ruim, né? E por que ele faz isso? Porque isso aí vai gerar uma energia para ele. Assim como o ser humano ele tira o fígado do ganso vivo para fazer patê de ganso, uma pessoa, e tem pessoas que vão deusgerizar isso, tem pessoas que, não, mas o patê é gostoso, vale a pena. Um ser vivo pode falar, eu vou tirar. Esse fato de fazer o pai abusar da própria filha, do próprio filho, é um ato terrível, mas, pô, a energia que eu vou ter ali é muito boa. Então, pô, me desculpe, seres humanos, mas eu vou fazer isso, vou jogar essa hipnose em você para pegar essa energia. E outros não, outros seres vão falar, nossa, isso é algo terrível, não vou fazer isso. Aí vai muito do que aquele ser humano faz na sua vida também. Se ele está vibrando nisso, se ele come pata de ganso, por exemplo, ele está dando uma carta para fazer isso com ele também. Exemplos, tá? Exemplos. Alguém quer fazer perguntas? Deixa eu liberar aqui. Perguntas? Eu tenho uma dúvida, né? Parece que alguém foi na minha frente. Não, não. Foi algo aí na sua casa aí. Vizinho, pai, fala. Amarração, claro, nem precisa se falar, que é fazer um outro ser de escravo, e aí você tem mandando a escravidão de volta para você, né? Mas aí, por exemplo, essa história do metrô do Léo e Coco. Talvez esse assunto até foge um pouco da live, nem sei se é apropriado abordar ele aqui, mas qual que é a linha tênue entre você estar violando o livre-arbítrio do outro, contando uma história como essa, por exemplo, do metrô, e essa questão, assim, digamos. Não entendi a pergunta. Tipo assim, a amarração é fazer o outro de escravo e, evidentemente, você Você está perguntando até a que ponto se está respeitando o livre-arbítrio de uma pessoa ou não. Exato. Quando você conta, por exemplo, essa história do metrô para alguém, você está respeitando o livre-arbítrio? Eu já falei com você sobre isso. Escravo? Eu já falei com você sobre isso. Já me perguntou isso, eu já te falei isso. Lembra? Não, Ou eu te falei. Minha curiosidade agora, Oi? a minha curiosidade agora é em relação a essa história do metrô em específico. Então, qualquer comportamento que se faz em que a outra pessoa não está permitindo, não está tendo uma carta em branco, isso
é uma amarração, é um comportamento que, se você está fazendo alguma pessoa, se você não é o pai dela, o pai tem todo o direito, tem a liberdade de exercer a sua influência sobre o filho até ele ter 18 anos. O pai e a mãe têm, certo? A única questão, a única liberdade que se tem de invadir o livre-arbítrio de alguém é os pais em relação ao filho até os 18 anos. Tirando isso, tudo que se faz para uma pessoa, sendo que essa pessoa não está permitindo, ela não permite isso, e você está impondo algo nela sem que ela permita, isso já é algo contrário. Não chega a ser arquétipo de escravo, não, mas é algo ruim que a pessoa está atraindo para ela algo negativo também. E ponto. Ponto. Ficou claro? Ficou claro? Ou não? Ficou claro. Ficou claro. Sem nenhum tipo de dúvida. Bom, ou seja, vamos seguindo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Pode perguntar. Tá me ouvindo? Estou te Tá. ouvindo. É, e a respeito dos gatos, essa questão de. Porque eu faço resgate de animais e, às vezes, muitos deles não são doados, não conseguem doações, e eles ficam comigo, tipo assim. Mas eles têm um espaço, saem, dão uma volta e voltam, essas coisas assim. Uhum. Então, eu gostaria de saber a respeito aí da escravidão. Hum. Me fala exatamente. Eu já sei, já entendi o que você quer saber, mas me fala exatamente o que você quer saber. Eu já percebi que você tem uma. Como eu digo, você é visual, você acha que fez a pergunta, mas não fez. O que você está querendo saber é que se você está pegando, resgatando os gatos, colocando em casa, eles não têm, só que ninguém não tem dono, nenhuma pessoa doou. Você querendo saber se você está mantendo eles na escravidão, é isso? É isso que você quer saber? Ou não? Sim, sim, Então por que você não fala de uma forma sim, é isso clara? mesmo. Fala de uma forma clara. Eu já percebi que você fala assim, joga. É porque eu sou tímida, então Hum. às vezes me falta. Apesar que Não, você não é eu tímida. Se você fosse me tímida, dou você não muito estaria. com. Se você fosse tímida, você não estaria falando aqui comigo aqui essa hora. Não é timidez. Porque a pessoa que é tímida ela não consegue nem abrir o Bom, áudio. para mim é um pouco de timidez, sim, porque eu fico inibida um pouco para falar, mas é um contrassenso, porque eu trabalho muito com o público, então, com, então assim, na hora do público mesmo, eu não consigo ter esse tipo de, eu fico sem graça, assim, sei lá, um pouco tímida. Mas, sim, é essa pergunta mesmo que eu queria saber. Porque o gato está na rua. Você está pegando o gato e está dando lar. Como é que isso é um arquétipo? A Por que maioria que das seria? vezes Por que seria? Está faltando alguma é, informação aí? Não adianta você fazer uma pergunta faltando informação. Porque eu também vejo muito isso. As pessoas, não, elas perguntam de uma forma já querendo, mas já meio que insinuando para que ela tenha uma resposta positiva. Elas ficam cortando os detalhes não, negativos não, e não. perguntam de uma forma superficial para ter um retorno positivo e ela se sentir bem. E uma coisa que eu não faço é ficar Não, massagando o ego das é. pessoas. Então, tá faltando Não, alguma é porque eu informação tenho aí? que Tá faltando saber. várias informações É aí. porque eu quero saber. Não, é porque realmente eu quero saber das informações. Se eu estou fazendo uma coisa certa ou então eu estou prejudicando tanto um ser como eu mesmo. Você falou sobre isso. Geralmente eu resgato os animais que estão em péssimas condições. Bom, tá machucado, tá isso e Ah, aquilo. Aí tem um pré-operatório, aí fico em casa e de repente eu não consigo doação, porque ninguém, sim. ainda mais na pandemia, eu moro aqui num bairro Hum. de universitários, aí teve pandemia, muitos animais foram soltos aí na rua, passando fome, aquela coisa toda. Então, eu queria só saber disso mesmo. Essas são as informações. Eu quero saber da informação mesmo. Veja bem, vamos lá. Uma pessoa pega. Olha a informação que você está me passando. Você está me passando é essa.
Uma pessoa pega um animal que está em péssimas condições na rua. Pega, trata o animal, só que não conseguiu doação. Aí você está perguntando se a pessoa que pegou. Olha o que você está perguntando. Você está perguntando se uma pessoa que pegou um animal em péssimas condições, que tratou o animal, que tentou doação a alguém para adotar o animal e não conseguiu. Você está perguntando se essa pessoa está fazendo o animal vibrar no arquétipo do escravo. Você me perguntou tudo isso. A resposta disso é óbvia. Ou não é óbvia. Então, eu acho que está faltando alguma informação aí. Como assim? Como assim? Tá todo Sei. mundo entendendo o que eu estou dizendo ou está confuso? É, Lucas, quer falar? Igor, Pode eu falar. acho que a dúvida dela seria tipo assim, aqui perto de casa tem uma situação dessa. Hum, Tem um canil que eles vão lá e resgatam os cães. certo, Cai nesse problema aí de não conseguir doar todos os cães. certo. Até em uma live sua, você já falou que se você tem um cão em casa e esse cão você não leva aí para passear, você está emanando uma energia de prisão para você. Não foi bem esse o termo que você usou, mas você está entendendo o que eu quero dizer, né? Aham. Então esses animais ficam lá confinados, eles não saem para Não, passear, mas ela porque falou não que o tem gato fica livre, sai, participação de volta. todos. Os É, gatos saem e voltam. Eles estão Eles livres. saem, ficam à vontade. Nenhum animal está São preso. livres. Não, preso não. Eles Então, dão uma voltinha no bairro, assim, entre a vizinhança, né? No fundo do quintal, porque aqui é muito grande. Eles dão uma volta, dormem na graminha lá do vizinho e tal, entra na casa do vizinho, come as coisas e tal. Mas eles voltam para casa para se alimentar e para dormir. Quando querem, me chamam, eu tenho que ir lá colocar para dentro às vezes. então me fala, qual é o, o que de negativo existe aí nessa história para você perguntar se é arquétipo escravo? O que de negativo existe aí? Você não me passou nada de negativo, só me falou coisas positivas. Ah, Ou, então ou, pronto, ou você está era essa a minha escondendo pontos dúvida. negativos, ou você está querendo criar alguma autossabotagem no sentido. Ou a sua mente, no caso, tá? Quando eu falo você, é a sua mente que foge um pouco da sua. Ou tem algum. A sua mente está querendo criar algum processo de autossabotagem para fazer com que você cesse esse trabalho que para mim é maravilhoso. É um trabalho maravilhoso que você Não, faz. porque justamente, porque eu sou criticada por causa disso. Por Porque eu quê? pego os animais, às vezes. Porque, sei lá, porque as pessoas, sei lá, não gostam de bicho, falam, nossa, por que isso? Que você, é, você tem seu tempo com os animais, mas você gosta mais de animais do que de gente, tipo assim, já falaram até isso. Então, assim, eu falo, gente, será que tem alguma coisa de errado? Então, você aqui está me dando uma oportunidade de tirar minhas dúvidas, porque, sinceramente, às vezes, sei lá, às vezes eu penso que realmente eu esteja fazendo alguma coisa. é, o fato de pegar animais, entendeu? Não o fato assim deles é, estar presos, que eles não vivem presos, eles vivem soltos, mas o fato deles estarem na minha casa, no meu ambiente. Então, assim, você está me tirando uma dúvida. Então, o que de ruim existe? O que de ruim você estaria fazendo ao animal? Eu quero que você faça. Porque não adianta eu falar. O mais importante é você entender dentro de si. Quando a pessoa busca uma resposta dentro, tudo se clareia. Ela tem até uma expansão de consciência. As informações vindas de fora é apenas para nortear a pessoa. Então, certo? O que eu faço aqui é mostrar, dando um norte, dando os caminhos, tudo mais. O que que de Não, nega... é isso mesmo. o que que de negativo existe aí? É a pergunta que eu faço para você. Não, não, agora eu acredito que não tem nada de negativo, porque Se realmente não tem nada de é, negativo, como é que o arquétipo do escravo iria estar presente? Agora, vamos lá. Beleza. eu Porque a sua, perguntei, a eu sua dúvida. perguntei. Deixa eu, agora eu tive uma percepção um pouco maior. A sua dúvida, de repente, não é você estar mantendo o gato no arquétipo do escravo. Porque isso aí é claro que não é. Ou a sua dúvida é se você vibrando no arquétipo do escravo por fazer isso pelos gatos. É isso?
Isso aí, Ah, tá. isso Agora aí. clareou. Agora clareou. Agora clareou. É isso mesmo, porque Pronto. cada dia aparece um gato. Ah, E eu tá. também faço trabalhos filantrópicos, assim, eu não tenho Percebeu, muito vida Lucas? social, tenho meu trabalho. Não é Ah, se ela está fazendo mal ao animal. Isso aí ela tem clareza que não está. A questão é se ela viver em função dos gatos, se ela está vibrando arquétipo escravo. Agora, é um outro ponto. Outro ponto. é isso que eu É um queria trabalho saber. maravilhoso. Ok. Agora, a sua vida se baseia. Primeiro tem que decidir se é o seu propósito. Às vezes, se isso for o seu propósito, cai para dentro, mergulha. Se isso te dá prazer, se te dá alegria, se te dá felicidade, paz, fazer isso, se é algo prazeroso para você, não tem nem o que discutir. Ponto, continua fazendo. Agora, se é algo que né, você faz, mas não é tão prazeroso assim, e isso te inibe para que você tenha um namorado, por exemplo, para que você possa viver a sua vida, para que você é, também exerça um outro trabalho, caso isso não seja o seu propósito de vida, aí você pode sim estar vibrando no arquétipo do escravo. Em razão. Ah, não, não, não. Eu faço no intuito de ajudar, de acolher, Não, isso aí, de já não, proporcionar. não estamos mais discutindo isso. É, Claro, e, ó, presta atenção. não, é isso Presta aí. atenção. Presta atenção, querido, presta atenção. Esse trabalho, a sua intenção não está sendo questionada aqui. Você faz ele com um enorme. Te dá alegria, prazer, Uhum, satisfação pessoal fazer isso? com certeza. Ótimo. Esse é o primeiro ponto. Está dizendo que a minha conexão está instável. Está tranquilo aí? Ótimo. Isso já é um parâmetro. Você, a sua vida, ela é debilitada em razão disso? Você deixa de fazer, você deixa de se divertir? Não digo que você vá diminuir a sua diversão, mas você zera a sua diversão, o seu lazer em razão disso? Você zera. Você, Não, não, você tem a sua vida sim. normal. Eu tenho minha vida normal. Você não precisa estar 24 É, o horas à que eu disposição dos gatos. não, Ah, não. então, A não ser que alguém dependa, algum mais debilitado, mas esse aí sim, aí, depender mas de é que um são casos à parte. recurso Casos específicos são dele. alguns casos assim. Isso. Não. Mas não, não. Se eu precisar de viajar, eu viajo. Sempre tem É, alguém para por ajudar exemplo, dentro o viajar já nem do entraria, porque lugar. eu tenho um cachorro e isso me impede de viajar. Mas também mas não me impede de eu sair, me divertir. Mas Não, a viagem já é mais. De repente, acho que te impede sim de não. viajar, hein? Mas isso aí não é problema. Não é problema. É colocar na Não, balança. digo viagem curta, né? Final de semana, finais de semana, porque eu sou cantora, então eu tenho que viajar. Então eu sempre viajo. Não, Então, então assim, não, querida. sempre tem Então fica alguém tranquila. que Então vem e volta. permaneça aí no seu trabalho, que ele é muito bom. Você está de parabéns, tá? Permaneça nele aí. Está de Obrigada. parabéns e não deixe que essas pessoas te influenciem de forma negativa, não. Não permita que essas pessoas te influenciem de forma É, negativa. Beleza? Ok? muito obrigada, muito obrigada. Mais alguém quer perguntar? E obrigado pela pergunta, tá? Tá muito boa. Esse esclarecimento todo foi muito positivo aí para todo mundo. Eu que agradeço. Mais alguém quer perguntar? Muitas vezes, as pessoas, através do jogo de palavras, elas bloqueiam as oportunidades. Lembra que a pessoa que ela não vibra na energia do recebimento, as pessoas que ficam bloqueando, elas não estão abertas para receber nada, elas estão bloqueando oportunidades. Então, trabalhar a energia do recebimento, estar aberta para o receber, é muito importante para sair do arquétipo do escravo. Aí tem aquela afirmação clássica, tem que eu sempre venho reiterando também aqui, uma afirmação. Quem não tem, pode pedir para alguém do grupo, uma afirmação que a pessoa fala, universo, se você enviou algo maravilhoso para alguém que não quis receber, envie para mim. Estou aberto para receber todas as coisas maravilhosas que você tem para enviar.
Mais ou menos assim, algo desse tipo. Tá? Já fiz tantas vezes que eu já estou usando outro. É muito importante. Às vezes, o jogo de palavras que a pessoa usa influencia. Por exemplo, a pessoa chega e fala, olha, você não, você não quer comprar isso de mim, não? Perceba que essa palavra final, não, esse não final, já está induzindo a resposta negativa da outra pessoa. Você fala, você quer comprar isso de mim? Ponto. Agora, se falar, você não quer comprar isso de mim, não? A pessoa já está oferecendo, colocando a resposta, o não na boca da outra pessoa. Já é uma forma de bloquear. Típico das pessoas que vibram no arquétipo do escravo, esse jogo de palavras. Esse jogo de palavras. Perceba as palavras que você está usando. Muitas palavras, elas são impostas pelo inconsciente no sentido de sabotar, de lhe sabotar. Por exemplo, agora a Cacau, ela fez uma pergunta, ela tinha dúvida, mas as palavras que ela usou dificultavam a compreensão, e isso já é uma forma, ao mesmo tempo que ela quis perguntar para entender, o inconsciente também agiu no sentido de tentar sabotá-la. Claro que a gente percebeu isso e resolveu. Mas ela fez uma pergunta querendo a resposta para uma pergunta X e fez a pergunta Y. E eu percebi essas pessoas fazerem isso direto. Quando a gente percebe, a gente, pum. Mas tem vezes que as pessoas fazem isso e a gente não percebe, né? Passa despercebido. Então, seja sempre específico na sua comunicação. Que a comunicação vaga é típica das pessoas que estão no arquétipo do escravo. Típica. Elas criam brigas em razão da falha da comunicação. E as brigas geram energias negativas. E as energias negativas são os códigos para que o campo da pessoa se abra e o ser entra lá e pegue a energia da pessoa. Tome muito cuidado, muito cuidado. Se você é uma pessoa que se comunica, as pessoas não costumam entender o que você fala, elas entendem de forma diferente. Se você falar algo e as pessoas têm uma resposta agressiva, você não esperava aquela resposta agressiva em razão do que você perguntou, perceba que a sua comunicação está sendo a arma principal para que você esteja inserida no arquétipo do escravo. Então, já temos de forma clara aí, uma forma principal, os comportamentos, já passando dos comportamentos que englobam a maioria dos comportamentos, dos padrões de comportamentos do arquétipo do escravo. Então, peço que você perceba se você está inserido nesse contexto ou não. Caso você esteja, você tem que tem que ter os comportamentos no sentido de sair. Os comportamentos no sentido de sair são os comportamentos que evitam que você vibre na energia negativa. Toda vez que você está tendo pensamentos negativos, isso é um código para que a sua energia seja roubada. E por que esses pensamentos negativos estão vindo? Influência de obsessores. Evitar esses pensamentos negativos é importante. Então, estar presente em contato num local onde se busca Deus, alguma religião, é muito bom. Muito bom. Você evita essas energias negativas, esses obsessores. Você rezar antes de dormir. Você comer alimentos saudáveis, que a alimentação influencia diretamente nos seus pensamentos. Tomar uma água boa, o que eu indico é o filtro Purifique, novo, que tira boa parte do flúor. É barato, não é muito caro não. A marca é Purifique. Tem aqui em casa, eu busquei muito, achei essa, mas tem outros bons aí. Se você bebe uma água agitada que vem da torneira, do cano,
e você bebe, sai dessa. A água que você bota para dentro tem que estar totalmente parada. Aí você liga o filtro, a água entra, mas ela está parada. Aí você vai colocar uma água, né, calma. Se você colocar uma água que está vindo do cano naquele mesmo momento, tá? E cai no copo, você está colocando para dentro uma água agitada, algo, você está colocando uma energia agitada dentro do corpo. Não faça isso. O flúor é uma. É um, muitas pessoas vão falar bem do flúor. Muitas pessoas vão falar bem do flúor. Eu pesquisei sobre isso. Então acredite em mim. O flúor é um veneno. Então, se você puder escovar os dentes com pasta de dente sem flúor, faça isso. O flúor é um veneno. Quando você coloca veneno para dentro, aquele veneno influencia nas energias. E tudo que você faz que vai gerar pensamentos negativos, que vai gerar algo negativo dentro de você, faz você vibrar no arquétipo do escravo. O único filtro que eu encontrei que tira o flúor é o Purifique. Tá? É uma fábrica que tem lá no interior do Paraná, salvo engano. É Cascavel não, é Maringá, salvo engano. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou encerrar a live. Boa noite a todos. Boa Igor, noite. onde eu encontro essa pasta de dente que não tem flúor? Em farmácia? Eu compro numa farmácia de manipulação. Basta você colocar no Google, você vai achar rápido. O famoso Google. A que eu Perfeito. compro é aqui no Rio de Obrigado. Janeiro. Você não está no Rio, então. Mas você vai ter facilidade de achar. Ah, sim, com certeza. Obrigado. Beleza? Beleza. Mais alguém quer perguntar? Gente, Igor, o tabagismo. sempre que eu falo sobre a pasta de dente, eu lembro de outros dois pontos. Porque a pasta de dente é algo que a pessoa, né, usa diariamente. Se a pessoa muda a pasta de dente da que tem flúor para o sem flúor, se a pessoa muda o sal branco para o sal rosa, sal também se usa todos os dias, e se a pessoa ingere uma água que tem o flúor bem reduzido, uma água potável, esses três comportamentos vai pegar a saúde da pessoa e vai levar, vai quadruplicar a qualidade da saúde. Quadruplicar. Porque são coisas que a pessoa coloca para dentro de forma diária. Aí, se ela quer o top mesmo, ela retira o açúcar. Isso aqui é difícil. Tenta trocar pelo agave. Engorda do mesmo jeito, mas não tem veneno. Tem pessoas que trocam açúcar pelo adoçante. O adoçante também tem veneno pra caramba. Bom, não tem um nome específico, não. É sem flúor, tá, Gisele? Você procura. Eu falei sobre você no início da live. Fala, Lucas. Falei bem, tá? Não falei mal, não. Fala, Lucas. Pode perguntar. Não, essa última explicação que você deu aí era justamente o que eu ia perguntar. Você é mineiro, ô Lucas? Não, Goiânia. Ah, Goiânia, tá certo. Pensei que fosse mineiro. Então foi sanado a dúvida? Mais alguém quer perguntar alguma coisa antes de encerrarmos? Lembrando que isso aqui é uma pirâmide do Egito. A pirâmide, ela tem uma função em fazer a pessoa aumentar a percepção. Inclusive, meditações feitas com pirâmide, mas tem que ser uma espécie de réplica da do Egito. Uma pirâmide feita, a pessoa que contempla a pirâmide e medita, ela consegue, inclusive, acessar outras dimensões. Esse aqui é o Shossi, tá? Eu coloquei aqui para relembrar a questão da escravidão, da África e tudo mais. E um mito principal de Oxóssi, tem pessoas que falam de diversas formas, é que existia uma aldeia e
diversas pessoas rebolando na aldeia, e veio um dragão. Né? Um dragão tacar fogo na aldeia. Aí veio um guerreiro com 20 flechas. Ele gastou as 20 flechas e não conseguiu nem acertar o dragão. Veio um outro guerreiro com 10 flechas. Ele jogou as 10 flechas e acertou 2 vezes o dragão, só que em partes que não afetaram em nada o dragão. O Oxóssi veio com uma só flecha, certeiro, pau, no coração do dragão, o dragão caiu. Ou seja, vibrar nessa frequência, nesse mito, nesse arquétipo, vai fazer você ter escolhas certeiras. Então, agradeço a presença de todos, um forte abraço e avante!